graça. Bom, gente, boa tarde mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né? A gente vai iniciar a aula, porque a gente já está um pouquinho atrasado, e a gente vai iniciar a aula, né? E vamos ficar atentos, mas se alguém quiser fazer alguma intervenção, quiser, digamos que participar, quiser fazer uma complementação, pode fazer isso sem nenhum problema, tá bom? Pode dizer, professor, eu não estou entendendo isso, professor, eu quero participar, pode ficar muito à vontade mesmo, ok? Bom, nesse primeiro conteúdo de sociologia, nós vamos nos deparar um pouco com a questão relacionada ao conhecimento, né? E aí a gente vai ver o seguinte, que o conhecimento, ele é ele é unicamente, né, coisa do ser humano. O ser humano é quem pode conhecer, é quem pode ter conhecimento, né? E aí vocês podem ver o seguinte, os animais, até que eles podem ter um certo conhecimento, mas eles vão ter esse conhecimento a partir da repetição das coisas. Nós, humanos, não. Nós vamos ter o conhecimento a partir da nossa reflexão. É a gente refletindo que vai adquirindo esse conhecimento. E aí diz que os seres humanos sempre buscaram formas de compreender os fenômenos que ocorrem em seu dia a dia, né? De modo a procurar soluções para os problemas existentes. Na concepção humana, na nossa concepção, quanto mais a gente conhece, mais fácil a gente vai tornando a vida, né? Então, que coloquemos isso na cabeça. Quanto mais eu conheço, mais fácil eu vou tornando a vida. E mais eu quero conhecer. Não sei se vocês já escutaram como é que se diz? Uma frase de um filósofo chamado Sócrates, que ele disse que ele só sabia que nada sabia. Eu só sei que nada sei. Então, ele reconhecia que era necessário sempre saber mais. E olha que ele foi um dos maiores filósofos da história, né? Imagine que ele sendo um dos melhores filósofos da história, ainda dizia que não sabia. Então, nós precisamos de buscar o conhecimento para que, através dele, a gente facilite, a gente torne a vida melhor, né? Então, a partir do século XVIII, com a contestação às explicações religiosas, que até então garantia a aceitação do poder dos monarcas e da instituição da servidão, passou-se a considerar os fenômenos sociais como produtos da ação humana. Porque naquela época, os fenômenos eles eram atribuídos à questão religiosa, a Deus. Aí depois, não, começa a surgir um novo pensamento e dizer, não, as questões sociais acontecem por conta das ações do ser humano, né? E aí vem a Revolução Industrial e Francesa, que contribuíram para isso, né? Foram marcos históricos que acarretaram mudanças nos campos políticos e econômicos, contribuindo para a transformação das sociedades ocidentais em objeto de investigação científica, né? E aí vem o conhecimento científico, que propõe formas de análise da realidade social, que vem se somar a outras formas de conhecimento mais antigas, como a religião e a filosofia. Ou seja, a partir, né, do século XVIII, surge também a questão da intensificação do conhecimento científico, que vem somar as questões do conhecimento religioso, né, e filosófico.
E que muitas vezes, naquela época, muitas pessoas acharam que esse conhecimento ele ia se confrontar com o religioso. É por isso que muitas pessoas repudiaram, né, esse, esse conhecimento científico, mas mesmo assim ele conseguiu predominar, né? A sociologia, diferentemente da religião e da filosofia, pretende estudar os conflitos, as permanências e as transformações das sociedades modernas e contemporâneas por meio da aplicação de métodos científicos, né? Ou seja, a sociologia é uma ciência, né, que busca, através das investigações sociais, descobrir meios, né, de como funciona a sociedade. Conhecimento científico, religioso e filosófico, né? Todos somos capazes de produzir conhecimento, mas existem diferenças na forma como esse conhecimento é produzido, né? Todos nós somos capazes de conhecer, de produzir esse conhecimento, mas esse conhecimento ele tem diferentes formas de chegar a gente. Pode ser que um conhecimento chegue a gente através da filosofia, pode ser que um conhecimento chegue a gente através da ciência, pode ser que um conhecimento desse chegue a gente através da religião. Existe o conhecimento religioso também, né? Então, conhecimento científico, ele é baseado em métodos rigorosos de investigação. Ele caracteriza-se por ser passível de crítica, correção e refutação, podendo absorver inovações e expandir permanentemente sua área de atuação, né? O conhecimento religioso ele sustenta-se na crença em uma realidade exterior ao mundo, transcendente, ou seja, transcendente significa que está para além da gente aqui. Ele transcende, ele está para além, né? E que influencia a percepção e a explicação da realidade social, né? Nós sabemos que a questão da fé, da religião, ela está totalmente envolvida com as questões sociais. Por quê? Porque quem é que forma a sociedade? A sociedade, o ser humano. Quem é que tem fé? O ser humano. Então, o mesmo ser humano que professa a sua fé é o mesmo ser humano que faz parte da convivência social, do mundo em sociedade. Então, há uma ligação muito forte entre uma e a outra. E temos o conhecimento filosófico, né, que ele busca a compreensão do significado e da origem das coisas, valendo-se do pensamento racional e lógico, porém, sem a preocupação de validar cientificamente o conhecimento que produz, né? Então, a filosofia ela não tem preocupação em validar o conhecimento dela. Ela joga o que ela descobre, quem vai validar é a ciência, sabe? Mas a filosofia tem também o seu conhecimento e é um dos conhecimentos mais fortes, mais originais e com maior capacidade de fundamentação. É muito interessante, até porque na filosofia nós temos o que nós chamamos de ética, que é exatamente a ciência que vai vigiar as outras ciências, né? Ou seja, é um tipo de uma ciência filosófica, a ética, que vai vigiar as outras ciências. Saber se as descobertas que essas ciências estão fazendo não ferem a dignidade do ser humano, ou da natureza, ou dos animais, né? Então, é muito válido o conhecimento filosófico, né? Ele nos protege, é como que seja uma proteção para possíveis danos causados pelas descobertas dos outros conhecimentos. A ciência e senso comum, opostos ou complementares. Por exemplo, gente, senso comum é o nosso pensamento do dia a dia, de a cada dia, aquele pensamento que acontece
né, nas nossas relações sociais mesmo no dia a dia. Né? Isso como é um conhecimento baseado na experiência, ou seja, ele é aquele conhecimento que acontece nas ações que a gente vai praticando no dia a dia. É aquilo que nos é transmitido nas relações cotidianas, manifestando-se nas opiniões, ideias e concepções que prevalecem em determinados contextos sociais. Vamos ver aqui. Depois vem a questão do conhecimento científico, né, que ele busca explicar os fenômenos naturais e sociais por meio da aplicação rigorosa de um método de investigação. Ou seja, o conhecimento ele é considerado científico quando, através de testes, né, você consegue descobrir a validade ou não daquilo que você está descobrindo. Nós temos atualmente, por exemplo, a questão como é que se diz, essa vacina contra coronavírus. Ele passou por um bom período de experiência, de testes, foi testado em pessoas, várias pessoas, para depois ser, digamos que, reconhecido como ciência. Né? Então, é exatamente isso que acontece com o conhecimento científico. Né? Ele precisa de passar por testes para saber se ele é válido ou não, para saber se ele é eficaz ou não. Depois que percebe essa eficácia, é que vai poder dizer se ele continua ou não. Se tem a eficácia, continua. Se não, não continua. Ok? Aqui, tudo bem? Oi. Tá tudo bem, pessoal, com vocês? Ah, ótimo. Ok. Valeu. Obrigado, gente. Eu sei que mesmo, como é que se diz? Mesmo na aula síncrona, é complicado, não sabe? O fato da gente não estar olhando assim, rosto a rosto, cara a cara, finda, de certa forma, causando até um certo desestímulo para participação, para tudo. Mas, se Deus quiser, nós vamos passar, nós vamos conseguir superar tudo isso, se Deus quiser. Né? E aí vamos lá na frente, e eu espero que sejam lá na frente, não tão longe, a gente vai poder dizer que a gente conseguiu sobreviver a uma pandemia, né? E a gente conseguiu aprender alguma coisa com ela. E aprender para sermos melhores, sermos melhores pessoas, sermos melhores seres humanos, né? Sermos uma sociedade melhor. Diga, alguém levantou a mão, por favor, eu não vi bem quem era, mas alguém levantou. Ou foi só um engano? Ok. Então vamos continuar aqui, tá bom? Vamos pular aqui que eu acho que é mais apropriado. O pessoal tem que ficar um pouquinho ligado, porque quem está chegando agora não tem condições mais de pegar muita coisa da aula, não. Tá bom? Então, tem um pouquinho, eu sei que às vezes há problema de internet, essas coisas, mas vamos ver o que a gente pode fazer, ok? Bom, nós temos duas maneiras de abordar a questão da pesquisa, de abordar essa busca do conhecimento. Um é através da pesquisa quantitativa, né, que é a partir de uma amostra representativa do universo pesquisado, né, e da pesquisa qualitativa. Né. E, às vezes, pode acontecer a pesquisa quantitativa e qualitativa ao mesmo tempo, né, para poder justificar, digamos que,
fundamentar a descoberta científica que possa estar sendo feita. Né? Então, nós temos aqui alguns pensamentos que eles foram colocados como meios de fortalecer isso tudo que a gente está vendo. Né? Primeiro, Manuel Castelli, né? Ele criou o conceito de sociedade em rede, ou sociedade informacional, ao analisar as mudanças, né, geradas pelo intenso fluxo de informações que caracteriza as sociedades contemporâneas. Né? Depois, o Zygmunt Bauman, que, para esse sociólogo, o enfraquecimento da vida coletiva nas sociedades atuais e a opção pelas soluções individuais seriam indícios de uma perda de eficácia dos instrumentos de ação política criados na modernidade. Né? O Otávio Ianni diz que, tendo como objeto de estudo a realidade brasileira, e o Ianni elaborou uma análise de contradições do sistema capitalista e seus desdobramentos políticos e sociais, como relações entre o Estado, o capitalismo e o fenômeno. Bom, gente, tudo isso são sociólogos que a sua maneira de pesquisar foi se aprimorando, né? E cada um tendo, digamos que, a sua visão científica dos acontecimentos sociais, daquilo que é acontecendo dentro da sociedade. Né? Então, que possamos, cada dia, a gente possa se tornar verdadeiros, digamos que, buscadores desse conhecimento, né? Para que, através dele, né, a gente possa se tornar melhor, possa fazer com que a nossa sociedade seja melhor. O conhecimento ele só tem sentido no momento em que ele é para tornar a vida das pessoas melhor. Né? Se não tem o objetivo de tornar as pessoas melhores, tornar o mundo melhor e fazer com que a vida seja melhor, então esse conhecimento não tem tanto valor, não sabe? Então que possamos, através dessa busca do conhecimento, nos tornar pessoas melhores, com mais capacidade de fazermos acontecer uma vida melhor para todos, né? E aí eu gostaria de só pedir a vocês que tentasse refletir em cima dessas seguintes questões. A primeira, o que você entende por conhecimento? O que você entende por conhecimento? Para você, qual é a utilidade do conhecimento? Para você, qual é a utilidade do conhecimento? E a terceira seria, né, que exemplos de conhecimento você teria para nos dar? Que exemplos de conhecimento você tem para nos dar? Ou melhor, para apresentar, que você tem para apresentar. Então, são três questõezinhas que vocês não precisam, como é que se diz? Não precisam copiar a questão em si, não. Se quiser copiar, tudo bem, mas não há essa necessidade. Vocês, a partir da aula de hoje, depois, quando for mais tarde um pouco, eu vou colocar
essa aula de hoje que a gente está gravando, eu vou colocar como é que se diz? No YouTube, vou enviar o link para vocês, né? E aí vocês podem até recorrer novamente à aula, e a partir disso vocês vão responder a essas questões, tá bom? Vocês vão encontrar lá na aula, vocês vão encontrar esses slides, que vai ajudar vocês a responder, e vocês podem me enviarem até segunda ou terça, não é necessário enviarem hoje ou amanhã, não. Mas se alguém quiser, pode enviar, sem nenhum problema, tá bom? Então, gente, eu quero agradecer a vocês, né, pela atenção, dizer que é sempre muito bom, né, estar com vocês. Gostaria muito de poder estar presente, né, infelizmente, ainda temos que seguir algumas orientações e seguir as determinações dos decretos, né, tanto a nível de Estado como de. Pronto, pronto, estou aqui. É porque, na realidade, como eu fico passando o conteúdo, aí eu fico muito com a câmera desligada para poder apresentar o conteúdo para vocês, né? Mas a gente vai, com certeza, se encontrar mais nessa próxima semana. Essa semana e na próxima, a gente vai ver mais alguns assuntos que são assuntos introdutórios, né, em relação ao conteúdo que a gente vai ver no primeiro período, né? Talvez só a partir de março é que a gente vai para o livro para poder, digamos que, como é que se diz? Intensificar mesmo o conteúdo em si. Mas esses assuntos introdutórios a gente vai se encontrar logo de início no primeiro conteúdo. É uma forma também de vocês já irem, digamos que, fazendo alguma captação e, quando chegarem lá, entenderem com mais facilidade o conteúdo que a gente vai ver. Então, um grande abraço, bom final de semana, se cuidem, cuidem das pessoas que estão próximas de vocês, tá bom? Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seus filhos, né? E um bom final de semana para vocês. Valeu, grande abraço, obrigado.